Olá, estamos aqui novamente para fazer uma gravação, foi prometida, de mais um vídeo no nosso canal Guia dos Perplexos. Hoje, realmente acho que eu causarei perplexidade a todos. Eu disse no vídeo anterior, aos que sabem pouco ficarão estupefactos, e aos que sabem muito poderão ficar confusos. Mas ninguém ficará indiferente, porque é um dos segredos mais bem guardados e nós vamos expô-lo. Vamos ter que começar do princípio. E, segundo a Cabala, o princípio, como nos explica o Rabino Meir Malamed Metzila, deve ser compreendido através desse quadro que já foi mostrado muitas vezes. Então, esse preto é chamado as trevas divinas. Essas três palavras aqui, Ain, Sof, Aor, são a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, Aor está escrito errado. Aqui seria Reshit, o Mashiach, rodeado pelo Espírito Santo, ungido, consagrado, quer dizer, melado, porque a consagração consistia em derramar um vaso de azeite sobre a cabeça da pessoa consagrada, e o azeite espalhava-se pelos cabelos para trás, pelas orelhas, pelos lados e pelo rosto para frente, e ficava todo melado. Então, aqui na suposição das trevas divinas, que é El, ser um líquido, Reshit, que é nosso Yeshua, Jesus, na sua existência pré-terrestre, estava todo melado por Deus, por todos os lados. Já que o Espírito Santo, que é essa roda denteada aqui, estava cercado, era como se ele fosse um globo, uma bola de futebol. E ao redor dessa bola, uma camada que é Aor, seria a palavra que está errado aqui, o Espírito Santo. Mas como onde está um, estão os três, já que os três têm a mesma essência, então, se Aor, que é um dos três, é uma camada que cerca Yeshu, Reshit, por todos os lados, então ele está simultaneamente envolto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, pelo Ain, Sof, Aor. Então, essa é a condição dele na sua pré-existência terrena. Um fato que muitas vezes, ou muitas pessoas, não aceitam, mas que nós vamos facilmente provar que Jesus, antes de ter um corpo terrestre, ele existiu. Ele existiu no céu, junto com Deus. Existe, por exemplo, no Salmo 110 de Davi, Davi diz, oráculo de Yahvé a Adonai. Adonai aí seria Yeshu, Reshit, a palavra, e Yahvé seria Deus. Então, oráculo de Yahvé a Adonai, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Mas aí você vai dizer assim, mas isso pode ter sido depois, porque Jesus disse que ressuscitou e depois de ressuscitado subiu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então poderia ser depois desses fatos. Não, não, porque o Salmo continua dizendo assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Portanto, Deus acabou de criar Reshit, né? Tu és o meu filho, eu hoje, quer dizer, acabei neste momento de te gerar. Pede-me e te darei por herança as nações. Teu cetro será um cetro eterno. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então serás, olha, tu serás
sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, estar à direita do Pai significa que ele é o preferido, né? A mão direita é a mão forte. Então, e uma outra coisa que nós vamos ter que considerar aqui é que Jesus é a única criatura do Pai. Diferente entre Jesus e Deus. Jesus é criado, Deus é incriado. Então, o Ain Sof Yaor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são incriados, coeternos e oniscientes e onipotentes. Então, Jesus é criado, não é coeterno, portanto, tem o momento em que ele vem à existência. Eu hoje te gerei, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É o momento em que Jesus vem à existência. A Santíssima Trindade, ou seja, o Ain Sof Aor, eles têm existência divina, eles têm natureza divina, eles têm essência divina. Jesus não tem essência divina. Por isso, o que o torna divino e, vamos dizer assim, o iguala a Santíssima Trindade nas trevas divinas é o Deus cercá-lo por todos os lados e permitir que ele se imbrique com Deus, ou seja, o Espírito está nele e ele está no Espírito. Através do Espírito que sonda todas as coisas, como diz Paulo, quem é que sonda Deus nas suas profundezas? O Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus sonda Deus nas suas profundezas, e se Jesus está unido, inelutável e eternamente, a partir da sua criação, ao Espírito, então ele sonda as profundezas de Deus. Nada existe em Deus que ele não conheça. São João, evangelista, prefere chamar Reshit de Logos, porque a palavra Reshit é uma palavra hebraica, quer dizer princípio, vem de cabeça, Resh, e em hebraico escreve-se Reshit. O primeiro livro da Bíblia está escrito Bereshit, que é na cabeça, ou como eles não tinham palavras abstratas, então é na mente, ou seja, em Yeshua. Tudo que faz, a Santíssima Trindade faz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Ain Sof Yaor, é criar Yeshua, Reshit, o Logos, o Verbo, a palavra de Deus, ou seja, o pensamento vivo, do Deus único. Daí para frente, tudo é com ele. É aquele círculo, é ele, e dentro daquele círculo, como em um útero, ele vai criar todas as coisas. Por ele foram feitas todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ele, diz São João. E São Paulo diz, nele vivemos, nele estamos, nele existimos. Pois tudo é nele, por ele e para ele. Então fica sem dúvida nenhuma que nós estamos dentro de Reshit, e que ele é o Criador, claro que com o Pai e o Espírito Santo, porque tudo que ele tem é do Pai. Tudo é do Pai, né? Tudo é para a glória do Pai. E ele disse, né? O que o Pai tem é meu. Eu e o Pai somos um. O que eu falo, ouvi do Pai. Então, nós temos duas passagens aqui no Evangelho de João, que nós vamos ler para vocês, para tirar essa dúvida se realmente Jesus Cristo teve uma existência pré-terrestre. Então, a mais forte é aqui. É João 17, 24. Estou lendo literalmente. Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo onde eu estiver, para que eles vejam a minha glória, a glória que tu me deste, o amor com que tu me amaste antes da criação do mundo. Quer dizer, então, que aqui Jesus diz explicitamente, é um discurso escatológico que ele faz aos discípulos, ele diz explicitamente que ele teve glória junto do Pai antes da criação do mundo, que foi feita
por ele junto com a Santíssima Trindade. A outra passagem é um pouquinho menos clara, mas Jesus diz em João 12, 48, ele diz: quem me rejeita e não aceita minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei será o seu juiz no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo. O Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer. Ou seja, tudo que ele fez antes foi combinado lá em cima. Então, o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o mandamento dele é vida eterna. Portanto, o que digo, eu digo conforme o Pai me disse. Quando ele fala com os fariseus, ele diz: vocês não conhecem Deus, não o ouviram nem o viram, mas eu o ouvi e eu ouvi. Então, eu conheço o Pai e o Pai me conhece. E aquele que eu quiser dar a conhecer. Então, fica muito claro, né, que Jesus teve uma existência pré-terrena, isso para nós é fundamental, e que tudo foi planejado por ele, como Deus, pelo Pai e pelo Espírito Santo. E aqui nós temos a questão a ascendência de Jesus. Ele diz, se você, capítulo 10, versículos 24. Até quando nos irás deixar em dúvida, diziam os fariseus. Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditam em mim. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vocês, porém, não querem acreditar porque vocês não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Pai que tudo entregou a mim é maior do que eu. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. As autoridades dos judeus pegaram pedras outra vez para apedrejar Jesus, porque ele disse, o Pai e eu somos um. Então Jesus disse, por ordem do meu Pai, tenho feito muitas coisas boas na presença de vocês. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles dizem, olha como é claro, não queremos te apedrejar por causa de tuas obras, e sim por causa de tua blasfêmia. Tu és apenas um homem e te fazes passar por Deus. Então, quando ele diz, eu e o Pai somos um, os judeus entenderam perfeitamente que ele se dizia Deus. Jesus continua, por acaso não está na lei de vocês escrito, eu disse, vós sois deuses? Ninguém pode mudar as escrituras. Ora, a lei chama de deuses as pessoas para as quais a palavra de Deus foi dirigida, os profetas e outros. O Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Gente, isso aqui é fantástico. Jesus veio do Pai, coexistiu junto com o Pai, foi a única criatura de Deus, o primogênito e o único filho unigênito, primogênito e unigênito de Deus. E aqui ele diz que houve uma cerimônia que é difícil a gente imaginar como foi, que antes dele vir para a terra, olha bem, capítulo 9, podem conferir na Bíblia de vocês, versículo 16, desculpa, 36. O Pai me consagrou, me ungiu e me enviou ao mundo. É impossível imaginar essa cerimônia, porque a unção era uma coisa conhecida, né? No mundo antigo. Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, e aqui Jesus diz que foi ungido pelo Pai antes de vir ao mundo. Porque vocês me acusam de blasfêmia se eu digo que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se eu faço, mesmo que vocês não queiram acreditar em mim, acreditem pelo menos em minhas obras. Assim vocês conhecerão de uma vez por todas que o Pai está presente a mim
e eu no Pai. Eles tentaram outra vez prender Jesus, mas ele escapou da mão deles. Então, aqui está claro. Então, duas vezes, claramente. Depois tem uma outra passagem em que Jesus pronuncia uma palavra que é proibida, que é eié. A palavra eié foi proibida por Moisés, por Deus, né? Na verdade. Deus falou a Moisés e depois proibiu ele de dizer eu sou. Então, Moisés, quando perguntou a Deus qual é o seu nome, ele disse Eié, Asher, Eié. Mas tu não dirás assim, tu dirás Yahvé me enviou. Então, vamos ver aqui a Jesus e Abraão. Jesus teve uma discussão com os fariseus e eles disseram que Jesus estava se fazendo Deus novamente e que eles eram filhos de Deus e Jesus não era filho de Deus, era filho do diabo. Eu queria encontrar aqui a passagem, mas bom. Então, basta. As duas passagens que nós encontramos são suficientes. Pai, eu quero. Qual é o homem que pode dizer a Deus, eu quero? Qual foi o profeta, qual foi o rei, né? Quem teve a dignidade e a ousadia de dizer a Deus, eu quero? Pois Jesus diz em João, eu quero. Que onde eu estiver estejam aqueles que me deste, para que vejam a glória que me deste, o amor com que tu me amaste antes da criação do mundo. Isso é claríssimo. Antes da criação do mundo, Jesus está com o Pai e é amado pelo Pai. E depois, quando mais adiante nós lemos também em João, que eles dizem que Jesus tem demônio e que Jesus é blasfemo e Jesus não vem de Deus, porque é muito arrogante. Jesus diz, eu venho do Pai. Se vocês dizem que Deus é vosso Pai, mas vós não o conheceis, eu, porém, o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso igual a vocês. Qual de vocês ouviu o Pai ou viu a sua face? Gente, que coisa maravilhosa. Olha a pergunta dele. Qual de vocês ouviu o Pai e viu a sua face? E, finalmente, né, o Pai que me consagrou me enviou. Então, isso deixa claro, acho que tudo depende disso. Então, São João é o único evangelista que usa uma palavra peculiar, que era uma palavra usada pelos gregos. Os gregos estavam muito interessados em compreender a criação do mundo, como o mundo tinha sido criado. E então eles sabiam que era pelo pensamento de Deus, de um poder superior. E eles chamavam a esse pensamento divino de o Logos, o Verbo. E João, o evangelista João diz, no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus,
e o Logos era Deus. Pronto. Então, mostramos a vocês ali, né, na Cabala, então, no livro de Cabala, nós mostramos a vocês, né, o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Então, está aqui. Ele estava no princípio com Deus, por ele foram feitas todas as coisas e nada do que existe foi feito com ele. Portanto, ele é esse útero criado dentro das trevas divinas, que, como os testemunhos de Jeová dizem, viveu bilhões de anos com Deus na eternidade, depois se manifestou ao mundo. Mas o Pai o consagrou e o enviou. Pois bem, aceito isto, acho que não ficou dúvida, né? O Pai que me consagrou me enviou. Então, houve uma cerimônia no céu, antes de Jesus se encarnar, e o Pai ungiu Jesus e o enviou. Depois, Jesus diz: qual de vocês ouviu o Pai, ouviu a sua face? Eu tenho dito o que vi e que ouvi do meu Pai, e vocês não creem em mim. E há uma palavra que está escrita aqui também no livro, que foi proibida quando Moisés, na sarça ardente, perguntou ao anjo da sarça como é o seu nome. O anjo respondeu: Eié, Asher, Eié. Lê-se daqui para lá: Eié, Asher, Eié. E o anjo disse: mas tu não dirás isso. Tu dirás: Javé me enviou. Então quem dissesse Eié era morto, apedrejado. E numa discussão a respeito de quem era filho de Deus e quem era filho do diabo, Jesus Cristo diz: vós não sois filhos de Deus, vosso pai é o diabo, que é assassino e mentiroso desde o princípio, e quando ele mente e mata, ele faz o que ele é peculiar, porque ele não permaneceu fiel à sua dignidade. Vós dizeis: somos filhos de Abraão, mas Abraão nunca quis me matar, pelo contrário, Abraão viu minha face e se alegrou. Ora, Abraão viveu no ano 1900, antes do nascimento de Jesus. Então Jesus apareceu a Abraão no ano 1900, debaixo do carvalho do Mamre, vocês vão ver no Gênesis 12, com 2 anjos, né? E Abraão diz claramente que Jesus conversa com ele, Elohim, Adonai, e familiarmente. E há um problema muito grande que nós vamos colocar já já, porque ali diz que é Javé, mas Abraão nunca conheceu Javé. O nome de Javé era completamente desconhecido de Abraão e de Isaac, é El Shaddai. Então, e Jesus diz: Abraão viu minha face e se alegrou. Viu minha face, portanto era ele que estava ali diante de Abraão, debaixo do carvalho do Mamre. E eles dizem: não dissemos que tem demônio? Abraão viveu há 2000 anos atrás e tu dizes que Abraão viu tua face e tu não tens pouco mais de 30 anos? E ele diz a palavra proibida. Na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, Eié, eu sou. Na Bíblia de Jerusalém, todas as vezes que ele diz eu sou, Eié, está escrito em letras maiúsculas. E quando ele diz Ani, está escrito em letras minúsculas. Então, Eié quer dizer eu sou Deus, né? Então, ele se afirmou. Bom, então é ele o Criador de todas as coisas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, diz o credo niceno constantinopolitano. E em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, nascido do Pai antes de todos os séculos, quer dizer, antes do espaço-tempo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza do Pai,
por meio do qual foram feitas todas as coisas. Então o Criador é o Pai, diz o primeiro versículo do Credo, mas ele fez tudo através do seu Filho, o seu pensamento, o Logos, o Verbo. Né? Isso fica claro. Então, toda a obra que nós estamos vendo foi feita por Jesus. E os gregos, eles sabiam disso e chamavam a este ser que fez tudo, que eles sabiam que nós estamos dentro do pensamento divino, de Logos. Os judeus não tinham essa palavra, eles usavam Reshit, para a palavra princípio. Em Reshit, Bereshit, dentro de Reshit. E eles usavam a palavra Logos, o verbo. Então, lá, enquanto estava com o Pai e enquanto criava o mundo, Jesus escolheu duas pessoas muito especiais: Abraão e Sadeque. Abraão morava em Ur dos Caldeus e Sadeque morava na Babilônia, num templo monoteísta babilônico. Então, na Caldeia, que era a terra dos mesopotâmios. Então, nós vamos mostrar aqui a vocês no mapa. É o mapa de baixo. Aqui nós temos Babilônia. Aqui nós temos Aram, Mitani, Merari. Aqui deveremos ter, logicamente, também a Síria. Então, aqui nós temos a Babilônia. Aqui nós temos o Egito. E aqui nós temos a Babilônia dos Caldeus, a capital dos Caldeus. Então, é aqui que Jesus nasce. Aqui nós temos também, no mapa de cima, nós temos também a Síria, Aritas, a Síria, aqui exatamente onde está o meu dedo, a Síria. E o terreno que Davi conquistou ia do grande rio Nilo, este daqui, até o Eufrates, este daqui. Então, foram muitas terras que Davi conquistou. O reino de Judá eram todas essas terras aqui conquistadas por Davi. Eu não estava com o mapa quando falei para vocês. Então, duas pessoas foram especialmente escolhidas por Jesus antes de ele criar o mundo, ou quando ele estava criando o mundo. Abraão, que morava na Caldeia, na cidade de Ur, e não se sabe muita coisa sobre Abraão, quem era ele, o que fazia, qual era a ocupação dele, e Sadeque se sabe menos ainda. Pelo menos de Abraão se sabe que ele foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, mas já dissemos em outro vídeo que essa paternidade é espiritual. Era vamos dizer assim, uma ordem monoteísta que passava um para outro o conhecimento do Deus único, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e se diziam filhos, como os Kung Fu, aquele que recebe do mestre os segredos da luta de Kung Fu, passa a chamá-lo de pai e passa a usar como sobrenome o nome dele. Então, dois homens escolhidos por Jesus: Abraão, que por ordem de El Shaddai migra para a Palestina, vai para lá, e Sadeque, que segundo Sancuniaton era um sacerdote, de sumo sacerdote de um templo monoteísta da Babilônia, também migra para a Palestina antes de Abraão, 2300 a.C. Depois os dois vão se encontrar por volta do ano 1900, ou por aí, eles dois vão se encontrar. E esses dois personagens serão muito importantes para o que nós vamos dizer, porque de Abraão sai Isaac, mesmo que não seja consanguíneo, tá? Não importa aí se é filho consanguíneo ou se é filho no sentido de espiritual.
sabendo da doutrina do Deus monoteísta, essa corrente monoteísta se chamava filhos daquele que lhe transmitiu a verdadeira sobre o Deus único, a verdade sobre o Deus único. Isso não importa. O fato é que o Deus de Sadeque era El Elyon, e o Deus de Abraão era El Shaddai, quer dizer, o Deus de ambos era El. Então, se você for ler na sua tradução da Bíblia, você vai ver que uma mãozinha colocou Javé várias vezes como o Deus de Abraão, como o Deus de Isaac, como o Deus de Jacó. Parece que Jacó se converteu a Javé. Nós vamos abordar isso no momento adequado. Bom, por que Abraão é tão importante? Porque ele deu origem ao povo judeu. E quando Moisés faz a síntese da doutrina javista, ele pega toda a tradição javista e aí é que está o problema. Porque será que Moisés, quando pegou a doutrina javista, ele não viu que o Deus de Abraão era El Shaddai? Mas ora aparece El Shaddai e ora aparece Javé. No entanto, Moisés escreveu no livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 3, eu não me revelei aos vossos pais, os patriarcas, com o meu nome de Javé. Isso é dito a Moisés, Êxodos 6, 3. Eu me dei a conhecer como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, aí está um dos nós da Bíblia que nós vamos ter que desatar. Já em Abraão, Isaac e Jacó. Já em Jacó, nós temos no sonho que ele sonhou, uma escada que vai da terra ao céu, e no alto dessa escada aparece um homem que diz a ele, eu sou Javé. Aí também a gente vai ter um conflito, porque se o anjo da sarça diz, eu não me revelei com o meu nome Javé, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó, então como é que o homem que aparece na escada diz a Jacó, meu nome é Javé? Então ele não se revelou a Abraão e a Isaac, mas se revelou a Jacó. E isso é mais plausível porque quando Jacó, devido à grande fome que houve na Palestina, ele vai para o Egito, e é chamado de José, seu filho, que é uma aventura belíssima, quando ele lá chega, o Deus que ele leva se chama Javé, que é aquele que se apresentou na escada, e que ele diz, Senhor Javé, se tu me deres pão para comer, água para beber, roupa para vestir e proteção contra meus inimigos, eu prestarei culto a ti e te darei 10%, o dízimo, de tudo que tu me deres. Ele diz isso sabendo que quem falou com ele foi Javé. E os hebreus que estavam na terra de Goshen, no Egito, quando Moisés volta do Sinai, o anjo da sarça diz a Moisés diz, como é que eu vou me apresentar a eles se eu sou um príncipe egípcio, se eu adoro Osíris, Ísis e Horus, e eles têm lá o deus deles que eu não sei qual é? E então o anjo da sarça diz, tu dirás a eles, Javé me enviou para vos libertar. Ora, não faria sentido essa frase se os judeus que estavam em Goshen não conhecessem o nome Javé. Eles diriam, e daí? Se o Deus dos judeus, dos israelitas, que estavam em Goshen, no Egito, como escravos, ainda tivessem como Deus El Shaddai, como foi o caso de Abraão e de Isaac, então o recado de Moisés não faria sentido. Agora, se ele recebeu a visita de um ser chamado Javé, que aí vai dar um nó, então quem é Deus? É Javé ou El Shaddai? Ou El? E são apenas dois nomes para um único Deus ou são dois deuses? Isso nós vamos ter que enfrentar porque a Bíblia tem vários nós e nós vamos tirar esse nó. Nós já acabamos de mostrar para vocês, o Davi adorava Javé,
era um fiel adorador de Javé, e Javé deu a ele, por conquista, nesses dois mapas, toda a terra que vai do grande rio Nilo, no Egito, aqui esse filete verde, até o Eufrates, esse filete aqui azul. É muita terra. E nessas terras moravam os madianitas, que está no mapa aqui de baixo, que é praticamente uma repetição do que está em cima. Então, aqui está madianitas, nessas terras que Davi conquistou, ou arameus. Então, o deus dos arameus era Javé. Aí vocês já podem fazer algumas ligações. Então, se Davi adorava Javé, tudo indica que Sadeque continuou adorando Elion, mesmo depois que chegou na Palestina. Instalou-se no Monte Sião, ali construiu um palácio, fundou uma ordem, que foi para isso que Jesus o escolheu, e ele deu a essa ordem o nome de Ordem de Malek Tzadek, que quer dizer Rei da Justiça. Tzadik quer dizer justiça. E Abraão, migrando para a Palestina, também adorando El, com o nome de El Shaddai, lá se estabeleceu e depois teve como filho Isaac, e Isaac teve como filho Jacó, e Jacó conheceu Javé, é uma teofania não se explica, e Javé disse, eu sou Javé, eu quero ser teu Deus. E Jacó aceitou. Então houve uma mudança, Jacó se converteu a Javé e deixou El Shaddai, que passou a ser um deus secundário para ele. Ele ali ergue uma pedra, unge com óleo para que se torne um altar e chama essa pedra de Betel, ou seja, o nome de El ainda está ali. Betel quer dizer casa de Deus, casa de El. Mas, se ele continuasse adorando El Shaddai, quando ele fosse, devido à grande fome, para o Egito, ele iria adorando El Shaddai. Ele e os filhos dele e todo o clã que ele chefiava. Mas não é assim. Quando Moisés, durante os 400 anos do cativeiro no Egito, Moisés foge depois de ter matado um oficial do faraó e vai para onde? Vai para o país de Madian. Vai para o país dos chamado Midian ou Madian. Vai para o país que os egípcios, por desprezo, chamavam dos Chazu, que quer dizer nômades, porque os egípcios tinham vaidade das suas cidades lindas, maravilhosas, feitas em pedra. E os arameus, que está aqui, que exatamente habitavam desde o Nilo até o Eufrates, até as terras que Davi conquista e que vai se constituiu o reino de Judá, que é o reino de Davi, cumprindo-se assim a promessa de Javé feita de que o reino de Judá iria do grande rio Nilo até o rio Eufrates. Então, aí, vejam bem, Jacó se converte. E quando os israelitas, vou repetir para ficar bem claro, estão como escravos no Egito de 1700 a 1300, portanto 400 anos, Moisés é chamado para libertá-los. E quando Moisés diz ao anjo da sarça ardente, que é um anjo de Deus, que vai comissioná-lo para libertar os escravos. Todo mundo tem um Deus, e todo Deus tem um nome. O nome é o nume, o nome é o poder. Por exemplo, na Babilônia se adorava Marduk, que quer dizer Senhor. É a mesma coisa que Baal, na Fenícia, também quer dizer Senhor. Em hebraico, o aramaico seria Adonai. Então, o nome é o nume. O nome indica o poder. Enki, dos sumérios. En quer dizer o céu. Ki quer dizer terra. Então, Deus do céu e Deus da terra. Enki, portanto, é um Deus com todos os poderes. Os do céu, An,
e os da terra, em que. E assim Moisés disse: Eu não sei qual é o Deus que eles adoram. E eles vão me perguntar, quando eu disser, Deus me mandou para. O Deus de vocês me mandou para libertá-los, eles vão dizer, como é o nome dele? E se Moisés dissesse El Shaddai, eles já tinham esquecido esse Deus. Já tinha ficado para trás, na Palestina, lá com Abraão e Isaac. O nome já era Javé. Por isso, é importante que Jetro, sacerdote de Madiã, adorava Javé e passou todo esse culto para Javé durante os 40 anos que Moisés ficou morando com Jetro, antes de Moisés subir o monte da sarça ardente, o Nebo, o Sinai, né? E encontrar ali o anjo da sarça ardente. Então, quando ele chega no Egito, voltando da terra dos Madianitas, e eles perguntam que Deus lhe enviou para nos libertar, ele diz, Javé. Aí eles já sabem. Por quê? Porque o patriarca Jacó tinha se convertido a Javé e tinha passado essa conversão e essa doutrina para o seu povo. Os arameus, todos eles adoravam Javé. Então, quando Moisés chega no Egito e encontra os israelitas na terra de Goshen, eles, por uma teofania, não do mesmo modo que os arameus, nós vamos dizer como surgiu o nome de Javé, mas isso eu já disse antes, quando ele diz, eu vim em nome de Javé para libertar vocês, ele é plenamente compreendido. Por quê? Porque Jacó tinha se convertido a Javé. Então Javé já era um nome conhecido. Mas fica o problema no Êxodo 6:3. O anjo diz, eu não me revelei aos patriarcas, aos pais, com o meu nome de Javé. Eu lhes disse, lhes dei a conhecer o meu nome El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Sim, mas em determinado momento da vida, Jacó deixou El Shaddai, ou pelo menos colocou como um Deus secundário, e adotou Javé depois de uma aparição, que nós chamamos de teofania. Javé apareceu a ele e disse, eu vim para ser seu Deus e você me cultuar. Por isso, a partir daí, Jacó e toda a sua tribo, e todo o seu clã e todo o seu povo vão para o Egito adorando Javé. E quando Moisés chega e diz, eu vim libertar vocês em nome de Javé, então o fato é indiscutível. Será esse o raciocínio possível na Bíblia 2020 ou 2022 que o Papa Francisco mandou consertar, porque é o único raciocínio lógico, porque Jacó viveu muito e viveu metade da vida adorando El Shaddai, que era o Deus de Abraão e de Isaac, mas em determinado momento ele teve uma teofania, um personagem luminoso se apareceu a ele, emanando poder, e disse, eu vim para que você me adore e me preste culto. E esse personagem disse, eu sou Javé. A partir dali, ele deixa El Shaddai e passa a adorar Javé. O que o Papa Francisco vai fazer na Bíblia é essas explicações. Porque se deixar como está, os leitores da Bíblia vão ficar escandalizados. Então, esse nó, eu acho que aí nós já desatamos. Não é difícil imaginar que Jacó, que viveu bastante, durante metade da vida, foi adorador de El Shaddai, como Abraão e como Isaac, quer sejam pais consanguíneos, carnais, quer sejam pais espirituais. Mas, em determinado ponto da vida dele, quando ele ia para Mesopotâmia, para Arã, apareceu Javé e disse, você vai ser meu adorador. E ele passou a adorar Javé, embora de vez em quando a palavra El ainda apareça, mas ela vai terminar se tornando um substantivo, Deus. Não vai ser um nome próprio, um antropônimo, porque El é o nome do Deus verdadeiro. E é com esse nome que os sadoquitas vão continuar adorando El, com o nome de El Elyon. E agora, tudo vai depender dessas duas dinastias. A dinastia de Abraão e a dinastia de
Sadeque, dissemos, sobe o Monte Sião, faz no pé do monte uma fortaleza onde ele deixa soldados, chama-se de Jebuseu, a tribo dele é a tribo dos Jebuseus, a cidade de Fortaleza se chama Jebus, e no alto do Monte Sião ele faz o palácio dele e o templo, e funda a ordem de Malek Sadek, quer dizer, o nome dele Sadek, mais a palavra Malek, rei da justiça, e chama a cidade de Salém, que quer dizer paz. Paulo, depois traduzindo o nome dele, diz que ele é rei da justiça e é também rei da paz. Por isso, ele é a figura perfeita de Jesus, que é rei da justiça e rei da paz. Esses dois personagens foram de antemão escolhidos. Mas então, professor Marlanf, o senhor está tentando me convencer de que a doutrina cristã aceita a predestinação como os muçulmanos? Não. Não. Paulo nos diz claramente como é, dentro da mentalidade e da filosofia cristã, o que os muçulmanos chamam predestinação ou destino. Ele diz: aqueles a quem de antemão Deus conheceu, ou seja, ele conheceu o professor Marlanf de antemão, ele que vê tudo. Então, ele viu Marlanf antes de Marlanf nascer, e ainda nos testículos do meu pai, e viu o que eu seria e o que eu faria. E ele viu que eu me entregaria a ele através do seu unigênito Jesus Cristo. Então, ele, vamos dizer assim, me ofereceu oportunidades especiais para sair do mal e entrar no caminho do bem. São Paulo resume isso assim: aqueles a quem Deus de antemão conheceu, ele me conheceu como eu seria. A esses ele predestinou. E aqueles que predestinou, ele elegeu para serem seus filhos adotivos em Jesus Cristo. Ou seja, primeiro ele me viu como eu sou, como eu seria. E aí, como ele viu que eu aderiria a Jesus, então ele me predestinou, ou seja, ele me deu certas capacidades, certos favores, para que eu não ficasse no pecado. Mesmo que eu caísse no pecado, e quantas vezes caí, que eu saísse do estado do pecado para adorar Jesus, seu Filho único. Por isso ele diz: de antemão conheceu e predestinou, então favoreceu, né? E os que predestinou, elegeu. Então, somos salvos por Jesus. Eleitos em Jesus Cristo, somos irmãos de Jesus Cristo, herdeiros do céu, co-herdeiros com Cristo. Agora, um problema eu já desatei: o nó das duas dinastias, a Abrâmida e a de Sadeque. Quer dizer, Sadeque vai ser sacerdote, Abraão vai gerar uma multidão de povos, porque Jacó vai ter 12 filhos, e esses 12 filhos vão constituir 12 tribos, e essas 12 tribos serão milhares de pessoas. Depois os dois vão se encontrar, Abraão, os dois, eu estou dizendo Abraão e Sadeque, que seria melhor chamar Sadoc. O problema agora, então, já que nós resolvemos o problema de Jacó, que se converteu a Javé, e por isso quando Moisés disse aos israelitas: eu vim em nome de Javé, eles entenderam que Jacó tinha se convertido, deixado de ser adorador de El Shaddai para ser adorador de Javé. Então foi fácil para Moisés, o anjo sabia disso, mas há um problema: é que quando Moisés codifica, né, e sintetiza a religião que os judeus vão professar depois de passar 40 anos no deserto, que é o javismo ou mosaísmo, ele institui um sacerdócio que é dado ao irmão dele, Arão, que é da tribo de Levi. E esse sacerdócio é hereditário e vitalício. Portanto, aí é que nós vamos encontrar outro nó.
E é esse o problema, que esse vídeo será considerado a ordem de Melquisedeque II. Então, em determinado momento, Sadeque, que veio da Babilônia como sacerdote, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que adorava Elion, vai encontrar-se com um problema que Moisés escolheu, segundo o mandato divino, a tribo de Levi, a qual ele pertencia e Arão pertencia. Então, o sacerdócio seria exercido pela tribo de Levi. Então, eram os levitas, ou os aaronitas, que seriam sacerdotes, mas Jesus, quando aparecer, ele vai ser sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele não pode ser levita, porque ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. E aí ele vai ingressar na ordem de Maleque-Tzadeque, Melquisedeque, e vai ser feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como profetiza Davi, inspirado pelo Espírito Santo, no Salmo 110. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este será o próximo nó que nós vamos desatar e não vai ser fácil. Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Fica prometido a vocês, já chegamos aos 50 minutos. Agradeço por verem esse vídeo, espero que eu tenha sido claro. Estou desmantelando a Bíblia, desmontando, enfrentando os problemas, né, os nós, e desatando esses nós para vocês, para que fique compreensível o nosso culto, que Pedro diz, seja racional. Meus irmãos, estejais sempre prontos a dar a quem vos pedir a razão da vossa esperança. Ou seja, a razão quer dizer o sentido, a filosofia, o porquê. Então, aqui estamos explicando a questão do nome de Javé, que substitui El Shaddai, né, para Jacó. E agora vamos ter de confrontar o sacerdócio aaronítico, pertencente unicamente à tribo de Levi, que era de Moisés e Arão, com o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é a ordem a que Jesus vai pertencer, por vontade própria, porque ele lá no céu já tinha decidido tudo e tinha feito com que tudo fosse preparado para ele ser sacerdote da ordem de Melquisedeque. Este ficará para o próximo vídeo. Obrigado, deem seu like ou dislike, comentem. Tenho ficado feliz por ver os comentários e inscrevam-se no canal. E até a próxima, se Deus quiser. O assunto vai render, viu?